que ele se atrapalhou, e nós fomos até o fim, porque até passamos por um monte de caixa de abelha, e tinha caixa de abelha na referência, só que era aquele lacinho que tinha ali no triângulo, ali, sabe? Depois da fita. Porque ele não viu a fita na árvore. Aquela fita na árvore, da cor da árvore, da cor do eucalipto, ficou meio aqui... não deu para enxergar. Eu, como sugestão, eu acho que teria que ser uma fita, tipo uma fita, ou um papel higiênico que ficasse balançando, ou uma fita daquelas de trânsito, né, que é amarela e preta. Não sei se pode, né? Não, tudo bem. Mas amarela e preta é pior ainda. Faltou, de repente, eu escancarar mais a fita, deixar ela mais comprida, para que chamasse mais atenção. Mas a fita branca é a melhor opção visual dentro do mato. Porque uma dica para ti, viu, Alexandre, nesse aspecto, tá? A gente está usando como bump nas provas de enduro de moto papel higiênico. Pega um papel higiênico lá, amarra numa fita lá, porque, entendeu? Eventualmente... Se chove. Bom, isso é verdade. Se chover, tem esse... Mas digo, é que se não chover, tudo bem, né? Se chover, fudeu. É que eu amava a fita uma semana antes, sabe? Eu já deixo a fita pronta lá. Claro, não é... Aí não dá, esquece, É isso aí. Podia ter chovido lá na prova. Se tivesse chovido, aí ia ser legal, de verdade, gente, se tivesse chovido. Ia dar merda, João. Ainda bem que não choveu. Olha aí. Ia dar merda, cara. Eu só ia ver gente batendo nas árvores lá, cara, porque o que tinha de gente perdida e sobrando nas curvas, tentando buscar tempo, ia dar rolo. Olha que lindo aquele armário atrás ali, cheio de troféu, hein? Temos um pouquinho, hein? Olha só. Isso aí que é bacana, cara, conviver com pessoas assim, ó, que dão experiência pra gente, né? Boa noite. Eu não gosto, eu fico com inveja. Não, eu não tenho inveja, eu fico feliz. Eu fico com inveja. Eu fico com inveja e puto da cara porque eu sou tão medíocre. O Thiago conseguiu um troféuzinho massa agora esse final de semana aí, lá em Goiânia, primeiro lugar na Tem uns que você não conseguiu nem arrumar ainda, freguesa. Mas olha que coisa linda, Thiago. Que show. Parabéns, Thiago. Daqui a pouco eu arrumo um espaço para eles, se não tem espaço ainda. Que bacana, que legal. Galerinha, é o seguinte, eu vou... Vamos lá. Eu fiz uma análise aí da prova, eu queria trocar uma ideia com vocês. Se vocês quiserem me interromper, levantem a mãozinha aí no Google Meet. Quiserem fazer perguntas também, porque acho que um dos principais objetivos aí é tentar passar para vocês um pouquinho de conhecimento em relação a como prever aquelas situações que eu percebi dentro da prova, o pessoal errou mais. Antecipar para o piloto o que vocês vão encontrar na frente. Para isso, tem que pegar a planilha um pouco antes, se preparar, analisar ela. E cada um tem uma maneira, com certeza o Thiago tem uma maneira que é muito experiente. O pessoal que está começando agora, de repente não tem essa noção, até pode passar depois um depoimento do próprio Thiago, né, para ver como é que a cabeça dele trabalha para analisar que está vendo um balaio ali na frente. Faz automático, faz um desenho, mas aí depois a gente abre essa conversação entre nós aqui para discutir, porque eu acho que é bem interessante esse aprendizado para todo mundo. Com certeza. Bom, eu vou fazer uma pequena apresentação aqui. Vou abrir um Word aqui para vocês verem uns detalhes. Só um minutinho. Fala, Daniel. Boa noite, estão me escutando ou não? Sim, com certeza. Então tá. O caso, depois eu vou mostrar aqui no mapa para vocês o que é, mas ele é uma mudança de direção rápida. Quando a gente está numa rua principal, sai para a direita, depois pega a esquerda e volta para a principal. Não é um laço completo, como se fosse um meio laço. Depois no PC37, a gente teve um adianto para muitos competidores. A gente vinha numa média, na curva mandava aumentar e muita gente pegou esse PC adiantado. Outro PC que deu muito problema foi o 61. A gente estava lá dentro da fazenda, saía da frente da sede, dava uma volta um pouco grande, passava na frente da sede, deixava aquela primeira rua que era um gancho e entrava acho que dava uns 80 metros depois à direita. Muita gente, inclusive os experientes aí, pegaram a rua errada, pegaram uma rua cheia de... Faltou de repente acreditar na medida. O pessoal acho que viu aquela rua ali, não é aqui. Tinha uma rua desenhada. Nasceu uma rua nova lá, ô bonito. Nasceu uma rua nova lá. A medida batia na primeira e tinha 3. Segue aí. Temos imagens. Bom, vamos lá. PC 62.
também um taso, muita gente se atrapalhou ali, eu acho que grande parte da galera da Novato se perdeu ali e depois ficou rodeando lá dentro do reflorestamento um bom tempo. O PCC, para vocês identificarem aqui, ó, a linha azul é a linha oficial, é o track oficial. A gente passava 2 vezes nessa estrada. Primeira vez fazia a volta completa, e saía para cá. É aqui onde tem esse pontinho aqui, tinha um PC numa árvore com fita, né? A outra árvore com fita antes do bolinho ficava mais ou menos aqui. Então o pessoal tinha que fazer essa volta completa, fazer um 360 e vir para cá. E aqui na linha vermelha, a gente tem o track de um competidor, onde ele fez a volta, na hora de vir para cá, para a direita, ele foi reto e pegou. Que seria a segunda volta, no caso, que o cara vem aqui, passa na frente do bolinho e vai embora. Como ele não fez não pegou a direita aqui para vir para esse PC, ele foi para lá e acabou pegando esse PC que está marcado em amarelo, ele pegou adiantado, bem adiantado, porque esse PC, depois de uns 5, 6 minutos, eu acho, passava nesse outro PC em amarelo. Então a linha azul é a linha correta, né, que deveria ter sido feita. Então aqui, se o pessoal fizesse talvez um estudo antes da planilha, fizesse um desenho, talvez tivesse resolvido esse desafio, né, de forma mais rápida. Aqui eu vou dar uma dica. O problema é a entrega da planilha, que foi muito em cima do laço. A gente não tem muito tempo para ver a planilha. Bom, aí entra uma dica. Vocês têm que identificar isso. Não é uma característica só aqui do Rio Grande do Sul. A grande maioria das provas entrega a planilha na véspera da prova, assim. De manhã, antes da prova. O que eu faço, inclusive, é entregar digital no final da tarde do dia anterior. Já ajuda bastante. Mas o que vocês têm que ter em mente é que tem que procurar dentro da planilha essas situações de mudanças de direção curtas. É onde define a prova, no sentido de, se o cara acertar ali esse movimento, a chance dele ganhar a prova é muito grande. As 2 vezes que eu errei foi justamente isso, né? Eu errei 2, na verdade errei 3 vezes, que foi uma que era uma referência muito em cima da outra, que se realmente tivesse feito essa análise que tu falou, a gente matava a charada. Então, aqui eu vou dar uma o que eu faço, o Thiago depois pode falar, até dar o depoimento dele, que é um cara que tem anos de experiência no rally. Como é que eu faço? Eu vou lá na planilha e vejo as referências próximas. Como é que eu vejo isso no papel, tá? Como é que eu vejo? Aquele númerozinho pequeno que está entre um quilômetro e outro, a gente chama de parcial. Quando ele está a menos de 50 metros, quer dizer que é uma referência curta, eu tenho que prestar mais atenção nela. Então, nesse caso aqui, eu fiz um desenho como se eu fosse um competidor, eu faria isso aqui, ó. O AFER, que é aquela árvore com fita na referência 263, a primeira perna do laço, e se vocês olharem depois na planilha, vocês vão ver que tem uma setinha voltando ali na 264. Significa dizer que tem um laço ali, que tem um carro entrando no fluxo. A 265, vocês vão ter que fazer um gancho para a direita. A 266, outro gancho para a direita. Aí eu cheguei na 267 é a mesma do 264, ou seja, dei uma volta já completa. Aí eu vou para 268, ele está mandando de novo fazer um gancho para a direita. E a 269, agora em vez de fazer o gancho, ele está mandando eu ir para frente. E aí, eu fiz essa análise aí depois da prova e realmente é bem isso aí que tu falou. Então, o navegador, ele tem que, o ideal seria ele fazer algo assim. Não precisa ser exatamente, eu não estou dizendo que esse meu jeito aqui é o correto fazer, é um dos jeitos. Aí no desenho seguinte, ó, esse aqui eu desenhei as ruas em azul e os pontinhos em vermelho. O desenho seguinte, é isso aqui, ó. Eu estou desenhando o fluxo. Aí eu no livro de bordo vou fazer esse risco em vermelho com o sentido do fluxo. Daí, na minha cabeça, eu já vou entender que quando eu chegar nesse desenho, eu tenho que dar uma volta completa e depois sair para a direita. Para esquerda, no caso, né? Para pegar uma aferição lá na árvore.
Então, se tu desenhar isso na página anterior, ali tu tá folheando o livro, e tu já deixa pronto esse desenho, isso vai te ajudar demais quando chegar ali, tu vai ter um laço aqui, dá uma volta completa na ilhazinha ali no bolinho, e depois sai para a esquerda, ou segue em frente, no caso, que daria na mesma. Nós vamos encontrar a árvore com fita ali na frente. Claro, tu vai fazendo movimento por movimento, para não se atrapalhar, porque às vezes já aconteceu comigo, chega na hora da prática, é um pouco diferente e a gente se atrapalha. Mas se tu tiver isso já na mente, vai facilitar bastante. Porque se tu gaguejar, se tu ficar pensando e tal, isso falando como navegador, vai passar insegurança para o piloto, e o piloto vai te questionar. Caiu a casa, sabe? Então, te atrapalha, já dá um branco e tu não sabe mais para onde ir. Solução, voltar para a árvore com fita da referência anterior e fazer bem devagarinho. Tu vai ver que as coisas vão fechar. Então, essa aqui é uma maneira. A outra maneira, se tu abrir o aplicativo da Totem, o Full Rally, ele tem um negócio bem interessante. Ele já circula em vermelho as referências próximas. Menos de 50 metros, por exemplo, ele já cria uma borda vermelha ali em volta. Quando tu tá passando, assim, por exemplo, eu te mando o arquivo na sexta-feira, e tu começa a passar o dedo assim, para analisar a planilha, aqui tem uma situação. Então, tu pode pegar e fazer essa mesma coisa que eu fiz aqui, tu pode fazer na planilha digital, para desenhar nela, exatamente o que eu fiz no papel, tu consegue desenhar nela. Aí, quando estiver chegando ali na digital, vai ter a marcação, faz esse mesmo movimento que eu desenhei no papel. Desse tipo, eu faço tanto um quanto no outro, porque se der pau num, eu tenho um backup. O livro ou a digital, eu tenho na minha mão a solução para resolver aquele problema ali que o organizador botou na minha frente. Deixa eu perguntar para o Thiago agora, já que o Thiago está aqui. Thiago, na tua cabeça, vendo os lacinhos desses aqui, claro, tu vai enxergar ele até de forma antecipada. Já sei que tem um laço aqui, já sei o que tem que fazer. Mas para quem está iniciando, qual é a tua dica? O que tu faria? Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, a apresentação oficial agora aí. Legal também. Parabéns para o REC pela iniciativa. Mas o que eu vejo, sim, eu já dei até cursos para algumas duplas de navegação. Já participei junto com o REC para alavancar novos parceiros. Estou muito contente por esse grande grid que a gente teve na primeira prova. É uma galera bem motivada. Isso aí é uma coisa que nos motiva e nos deixa ainda mais otimistas com o futuro do nosso esporte. Como vocês falaram da questão de tempo da planilha, tá? O tempo é o seguinte, o navegador tem que pegar ela, e que nem o Alexandre falou ali, tu vai passando as páginas e tu vai te preocupar um pouco mais com os desenhos bem estranhos e as referências próximas. Então, quais são... Analisando o tempo que vocês têm a planilha, tem um desenho bem estranho lá, com várias saídas, várias perninhas, esse aí marca, e os de referências curtas. E para vocês que estão começando, a primeira situação é trocar uma ideia com o piloto sobre o desenho estranho e sobre as referências curtas. Porque daqui a pouco tu tem uma coisa na tua cabeça, hoje com os aplicativos o piloto também consegue enxergar, então tu vai trocar uma ideia. Vamos falar do desenho estranho, nós estávamos na Meet esse final de semana, a gente andou lá em algumas pistas, loteamentos lá, e teve até alguns questionamentos de desenhos estranhos, porque cada terreno, cada situação, cada prova vai ter um desenho não convencional. E o levantador, o organizador, vai fazer ele da melhor forma possível, e na grande maioria, 99%, ele fica perfeito. Só que se não mostrar para o piloto, não trocar uma ideia antes, não vai ajudar, vai ficar só na dica do navegador, acreditando na medida, aquela coisa toda. Então, trocar uma ideia entre o navegador e o piloto sobre o desenho estranho, até mostrar para ele, ou via atado, ou via planilha, ó, nós vamos chegar nessa situação que tem esse desenho aqui. Tu vai eliminando e vai lá. E falando sobre o desenho de cima, ali, que nem o Alexandre falou, que é um lacinho, eu também já desenhei muito na vida. Hoje desenho para mim, mas não sou tão convicto do desenho, porque quando nós desenhava muito detalhe, nós colocávamos na nossa cabeça como seria a situação. E o rally nos demonstra várias situações diferentes. Às vezes é um trevinho de estrada, às vezes é uma pedra, às vezes é um buraco, às vezes é uma vala, às vezes são ruas paralelas. Então, hoje, eu não tento mais adivinhar de que maneira é o local. Mas o que eu falo para o meu piloto? Nós vamos dar uma volta completa para o teu lado. A gente vai dar uma volta completa para o meu lado. A gente tenta negociar, assim, pelo menos para dar uma dica para ele, para que lado é a volta completa. Ou tipo assim, vamos dar 2 voltas pro teu lado, ou 1,5 volta.
Daí, no meio do caminho, no meio do percurso, eu vou ajudar ele aonde ele vai sair. Então, eu já estou dando a dica para ele para que lado é a pegada. Vamos dizer assim, ou uma volta completa ou meia volta, mas é pro teu lado. Outra coisa que é muito importante vocês gravar, muito importante mesmo, que vocês vão ver que vai facilitar muito a vida de vocês. Tipo assim, ó, é extremamente proibido, isso é proibido mesmo, tá? O organizador não vai fazer isso. Você nunca vai sair na contramão da prova. Então, falando do Alexandre, que organiza o nosso gaúcho, alguns locais que ele coloca lá carro no contrafluxo, coisa assim, que é estratégico, porque é a entrada ou saída de uma fazenda, vocês viram que ele fala no briefing, ele reforça, tá na planilha com setinha. Então, se tu pegou assim, que nem o desenho de cima lá, esquerda, direita, ou vamos supor que fosse ao contrário também, direita, esquerda, o sentido que tu tá fazendo, tu não vai voltar ao contrário. Então, já começou a eliminar para onde tu vai sair. Então, pro navegador, o que eu me importo hoje? É dizer se ele vai dar uma volta completa, ou uma volta e meia, ou meia volta, e ajudar ele aonde ele vai sair. E muitas vezes no meio do lacinho, que nem o Alexandre falou, eu não cheguei nesse local, porque o nosso carro quebrou antes, mas ele comentou que tinha uma árvore de aferição depois ali. No meio do lacinho, que eu falei para o meu piloto, ó, esquerda e direita, quando ele pegou a direita, eu já olhei para as ruas para ver onde é que está a árvore. Então já vou gravar na minha cabeça onde é que eu vou sair. Então isso é meio maluco, mas é importante. Porque tu não vai voltar na contramão. Dando uma dica de aferição ou de um desenho físico da onde vai ser a saída. Então tu começa também a eliminar ruas ou estradinhas para saber a volta que tu vai dar. Só que assim, para quem está começando, o mais importante é trocar uma ideia entre o navegador e o piloto, o que o navegador vai falar e o que o piloto quer ouvir. A gente que anda muito no centro do país aí, no Paraná principalmente, tem muita gente que tem o costume assim, no meu lado, no teu lado, no meu, no teu. Eu não sou muito de acordo disso. É direita, esquerda, 90 graus, esquerda voltando, direita voltando. Só que se isso for combinado entre a dupla, o que o piloto quer ouvir, tá tudo certo. Então isso tem que ser combinado. Nesse tempo curto, pega a planilha, mostra o piloto, ó, tem um desenho aqui bem estranho. Mais perto eu vou te reforçar, vou te mostrar de novo. Ó, aqui eu desenhei que nós vamos dar vai ter um lacinho pro teu lado, um lacinho pro meu, uma volta completa. Aqui, a princípio, é 2 voltas. E tu vai eliminando. Porque nem o Alexandre falou, vocês têm uma vantagem hoje, que a média de vocês é mais baixa. Então, sendo mais baixa, tu faz mais devagar e tenta priorizar não errar o roteiro. Entendeu? Outra coisa, o Alexandre levanta com uma caminhonete grande. Então, muitas vezes o piloto está afobado, ele quer comer um trevinho, quer comer por dentro do trevinho, bem perto da grama. O levantador não faz isso. Ele pega a caminhonete e faz meio que quadrado, assim. Então, se você comer um trevinho médio, vamos dizer, médio a cada 20 metros uma perna, tu come uma perna inteira em 4 voltas. E daí, se tu for pela medida, tu vai te atrapalhar. Então, o que tem que acontecer? Tem que ir eliminando as saídas. Direita, eliminei uma. Direita de novo, elimina outra. Direita de novo, elimina outra. O certo é tu colocando o método, mas a gente não vai falar do detalhe técnico do método. Então, o que é importante? A maneira de comunicação entre um e o outro. Quer falar meu lado, teu lado, direita, esquerda, é um lacinho, uma volta completa. Isso é importante, ter clareza disso. E para o navegador, elimina o contramão, elimina as voltas. E mesmo ajudando o piloto, tenta ver se o organizador botou ali uma árvore com fito, uma ponte, junto à cerca. No meio da parada lá, tu vai tentar ver para onde tu vai sair. Isso ajuda bastante. Mas para vocês que estão começando, é muito importante, faça atrasado, faça devagar, mas faça correto. Do que tentar acelerar, porque o piloto tem aquela coisa de instinto do piloto. Eu vou acelerar, fazer a curva de lado, se tiver fotógrafo vai ficar bonito. Só que daí se perdeu, deu uma ré, ferrou o navegador. Então, minha dica, comunicação, como vai ser, volta completa, ou direita ou esquerda, gancho voltando, faz ele com calma, elimina, se é 3 para a direita, 1 para a esquerda, vai eliminando, direita, eliminei um, eliminei outro, e tenta ajudar aonde tu vai sair. Porque o mais importante é a saída. Dificilmente também, pensando na cabeça do organizador, ele vai botar um PC no meio desse lacinho. Tecnicamente falando, o rastro tem uma medida, ele tem uma tolerância de tempo, de nuvem, então ele vai pegar o cara na entrada ou na saída, ou nas duas. Então, a maior preocupação é tu entrar certo, senão vai errar tudo, e sair certo. Então, é a minha dica, mas vocês também fiquem à vontade de, na próxima prova, se pegou a planilha antes, achou alguma coisa estranha,
pergunta para alguém mais experiente, eu estou à disposição. Ó, eu desenhei aqui, Thiago, tem 3 para a direita e 1 para a esquerda. Eu vou tentar dar uma ideia para vocês de como fazer, mas não coloca na cabeça que é um trevinho específico, é um triângulozinho específico. Vai eliminando, tenta achar saída, troca uma ideia com o piloto, o que ele quer ouvir, e é isso aí. Eu acho que é assim que começa, é assim que faz. A gente é favorável que a prova seja um pouco difícil de navegação. Nós passamos por isso na Mitsubishi, agora que está no divisor de águas, aí, que era uma prova muito fácil em linha, hoje é uma prova mais técnica, porque a gente é muito desafiado em provas grandes do Brasil, como Transparaná, como Paranaense, como Aparados, que é o off-road, que é um rally muito completo. Então não adianta o Alexandre fazer para você só provinha facinho, paisagem, passeio planilhado, que se pegar uma prova mais complicada, vocês vão ter problema. A gente tem um grande exemplo aí, que é um parceiro nosso da Trancos, que é o Michel e a Thalita. Começaram meio no fogo, não tinham um carro tão apropriado, sempre se dedicando, sempre perguntando, sempre aprendendo a comprar equipamento. Hoje andam em alto nível, mas pela dedicação deles e conseguir andar a prova diferente. Então, eu acho que é isso aí. Comunicação, tenho dúvida, troca uma ideia. Se tem um desenho muito esquisito, você pode perguntar até para o Alexandre. Ele não vai poder dizer, por diretor, mais detalhes, só que ele pode dizer, ó, pessoal, isso aqui é uma grama, isso aqui tu vai sair para o capim, isso aqui vai sair para um mato alto. Ele pode ajudar um pouco. Só que assim, eu sou contra a adivinhação, não sou muito de desenhar na planilha e chegar lá e tentar ser fiel, porque se a comunicação funcionar, vai funcionar bem, vocês vão ter confiança na medida, e é assim, comunicação, paciência, pela pontuação você deve ter visto lá que a categoria, você não errando e ir buscando o tempo, ajuda bastante. Então, vá aos poucos, tentando buscar o zero, tentando buscar a excelência aí, que vocês vão ver que a coisa vai começar a fechar, o resultado vem, nas passagens é bacana. Muito legal uns campeonatos aí, tem muita coisa pela frente. Isso que tu colocaste, Thiago, é o Ronés falando. Isso que tu colocaste é uma verdade, né? Porque essa avaliação, eu não fiz essa avaliação, eu estava acostumado a fazer isso muito com moto, quando eu fazia enduro de moto de regularidade, né? Mas aí, como eu cheguei, para ter uma ideia, eu cheguei de viagem do Rio, cheguei 11 e pouco da noite em casa, aí ainda organizei as coisas e tal, e aí no dia seguinte acordei cedo, então eu não estava bem na vibe da prova, né? Mas o que me sacaneou foi um PC, o primeiro PC que eu errei, que depois eu passei praticamente o tempo inteiro andando 1000 pontos atrás. E esse primeiro PC, na verdade, eu acabei... Se eu não tivesse perdido esse PC e tivesse perdido esse lacinho maluco que teve lá, eu teria, talvez, economizado uns 30 mil pontos. Porque o primeiro PC, depois eu andei todos os demais, sempre com 1000 de atraso. Então, realmente, né, se eu tivesse feito uma análise daquele primeiro, e não era tão difícil, era só que era uma referência muito em cima da outra. Aí eu passei, voltei, fui de novo, voltei, achei. Aí daí eu voltei para trás, né? Voltei na referência que eu sabia, né? Fiz a velha tática de voltar para onde tu sabe onde é que tu é e fazer devagar. Aí eu me achei e fui embora. Mas nessa brincadeira aí eu fiquei rodando com 1000 pontos o tempo inteiro. Então, realmente, faz todo sentido. Mas é assim mesmo, o jogo é quem menos erra, todo mundo vai errar, né? Então, tu vai minimizando isso. E outra coisa que eu falo muito, até hoje andando na categoria de ponta, eu já ganhei muita prova e já perdi muita prova, só que uma coisa que eu me cobro muito hoje é saber onde eu ganhei e aonde eu perdi. Eu tenho várias duplas aí que eu conheço, amigos também de alta qualidade, que muitas vezes ganham prova e não sabem nem como ganhar. A medida não batia, não estava fechando. Então, é importante vocês também terem esse análise. Assim. Eu errei lá, perdi bastante ponto lá, mas os outros PCs, na outra etapa, eu fui bem. Então, tu sabe aonde tu tem que chegar e como tu vai chegar. É um jogo complicado, cada prova é muito diferente da outra. Nosso campeonato mesmo só com 4 etapas, eu digo só porque por nós, se a gente quer andar todos os finais de semana, são 4 características totalmente diferentes. Vocês vão andar lá agora em Erechim, é outro terreno. Depois a gente vai para a Serra aí, é tudo diferente. Então é muito complicado tu levar alguma coisa de terreno ou que tu passou na etapa de agora para a próxima. Por isso que eu falo que a comunicação é muito grande, tá? Vocês têm que se entender de que maneira tu vai falar, de que maneira tu vai ouvir. E pega depois a ficha técnica. Eu tinha esquecido da reunião aqui. Tá na minha outra mesa aqui, a planilha da Mitsubishi com os PCs. Depois eu vou dar uma analisada na performance, onde é que eu fui melhor, se fui pior.
Porque isso é importante, é saber onde tu ganhou, onde tu errou, onde tu achou. Aqui eu não entendi o desenho, aqui minha medida não vinha bem. Isso é muito importante, porque isso aí que vai fazer todo o diferencial ao longo do caminho. Entendeu? Então, mas como o amigo falou ali, você fez certo. Errou, volta, corrige, faz o percurso todo. Se tu perder um PC 6.000 pontos, tá todo completamente fora do jogo. Então segue e tenta voltar para a prova. Com juízo, lógico, com coerência. Mas é assim, por isso que a gente fala. Se tiver comunicação, se tiver paciência, que nem na prova de Porto Alegre, a segunda etapa, pelo que eu vi. O que eu ia dizer é o seguinte, ó, eu acho que a dificuldade na Novatos, tanto que o pessoal do nosso grupo ali, teve mais de um que disse que não iria mais fazer, mas a gente conversando a semana, e inclusive quarta-feira a gente tem uma reunião do grupo, eu disse para ele o seguinte, que a dificuldade faz parte, só que como é a Novatos, os caras se apavoram, tem gente ali no grupo que se apavorou, que disse que não iria mais fazer por causa da dificuldade. Então, eu acho que na Novatos, o cara ter aquela vontade, aquele ímpeto de tentar, de repente, teria que ter um pouquinho menos de dificuldade, até não digo dificuldade, mas tipo assim, aquilo que a gente falou lá no começo, ter um lugar assim que te dissesse, ó, tu tá certo ou tu tá errado, entendeu? Que nem nos enduros de regularidade. O que acontece? Eu hoje sou piloto e sempre tenho um navegador. Depois que eu troquei de função, eu me ferrei. Na prova de São Francisco do ano passado, meu navegador teve convulsão lá no meio do reflorestamento, mas terminou a nossa banda. E agora o meu navegador dessa vez, que era um cara já com experiência de moto também, ele meio que se atrapalhou. Então, e teve pessoas do grupo ali, que a gente estava com o nosso grupo do Metropolitano, tinha bastante gente, o pessoal disse que não iria mais fazer. Não, mas é que é assim, a gente tem que ir indo para se aprimorar, para melhorar. Então, de repente, tem... Ô, João. Oi. Mas é assim, ó, vamos lá. O que eles acharam, tá? Vamos por partes, até para o Alexandre também entender. Eles acharam que achar o caminho, fazer o roteiro, ler a planilha é difícil, ou eles acharam que a velocidade era rápida, o percurso, até para nós saber também. Na verdade, hein, João, o que aconteceu? Tirando eu e o João, eu acho que todos os outros que foram achando que fosse um passeio e eles não tinham a menor noção do que era navegar. Essa é a questão. O Daniel já tinha participado daquela prova lá em São Francisco. Foi muito isso, mas né, Dani? Mas eu acho que a grande maioria, né, não teve uma lição, não teve um cursinho. A gente tentou ensinar a galera lá, ó, tu é a bolinha, papapá, né? Mas eles não tinham nem noção do que era navegar numa prova. Né? Concorda comigo, Daniel? Na verdade, o que aconteceu, tá? A gente participou da prova de São Francisco, a gente teve, eu acredito que a gente foi realmente bem. A Raquel, ela tem uma facilidade com mapa e tudo mais, assim, então isso ajuda bastante, a referência e tudo mais. A nossa maior dificuldade dessa prova foi o seguinte, a gente perdeu, até a gente conversou com o Alexandre lá na segunda parte, e a gente perdeu a referência assim do GPS ali, que se desconectou total, e a gente acabou indo pelo roadbook ali mesmo e pelo odômetro do carro. E aí começou a dar algumas grandes diferenças, porque depois na parte do reflorestamento a gente se perdeu total, mas a gente primou assim, não, vamos fazer o caminho agora, todo ele, independente do tempo, que o tempo já tinha ido para o Leléu mesmo, para a gente conhecer agora todos os pontos. Tanto é que naquela volta ali que o Alexandre botou ali da voltinha ali, a gente passou umas 2, 3 vezes ali até acertar. Não, agora acertamos aqui, achamos os pontos de aferição e tentamos concluir a prova como ela foi, realmente estava no livro. Mas a nossa maior dificuldade foi isso aí, que a gente perdeu a conexão ali com o aplicativo. Eu também não sei se o aplicativo que a gente estava usando, que era o Rabbit, ele estava apropriado para isso aí, porque a Raquel tinha baixado um dia antes, estava tudo funcionando. Mas aí até o Alexandre tentou dar uma olhada, acho que ele está em cronômetro, ele não está. Eu também tenho o Rabbit. E aí não conseguimos nos achar, mas a gente primou por fazer o roteiro todo depois ali, né? Então, essa foi a nossa grande dificuldade ali, né? E realmente, os laços a gente já estava mais ou menos sabendo, aqui vai ter um laço. Tinha mais ou menos um certo conhecimento que aqui vai ter, só que o problema foi justamente as distâncias, os pontos de referência e tudo mais ali, que a gente não achou mais, né? A prova
nível de dificuldade comparado com o São Francisco de Paula, essa foi muito maior. Daniel, o pessoal de vocês, a maioria do Metropolitano se reúne em Canoas ali, né? O pessoal do Chuck ali, né? Antigamente, o ano passado, o pessoal do Chuck se reunia com a gente, que era do Partido Tuia. Agora estão numa terça-feira e a gente está numa quarta-feira. Mas vamos lá, tá? Onde eu queria chegar? Eu me coloco à disposição, porque eu estou na Grande Porto Alegre. Se bater data, eu tenho certeza que o Alexandre vem também, tá? Vamos reunir, vou deixar na mão de vocês aí. Vamos fazer numa terça, numa quarta, um dia de semana aí, uma pequena palestrinha. Isso. Nossa, para essa galera novata aí. O Alexandre traz os aplicativos, a gente faz alguma coisa no computador básico, mas a gente traz planilha no papel também, mas para trocar uma ideia com o pessoal, para mostrar pelo menos como funciona, de que maneira é. Vocês falando isso e falando do tempo que vocês ficaram com a planilha, me vem muito assim que eu também já fui trilheiro, agora não faço mais trilha, porque eu não tenho mais tempo para nada, só rally. Mas o rally larga às 10 horas, o pessoal também esquece que tem que chegar às 7h30, 8 horas. Que para nós não importa é a hora que abre a secretaria, para fazer as confirmações e pegar a planilha. Então, existe um tempo. Daqui a pouco o cara, ali larga às 10, tu chegar às 9h30, tem meia hora. Só que daí tu botou fora o tempo de pegar os equipamentos, relógio, horário e mais o manuseio da planilha. Então, por isso que eu falo entre a comunicação, entre o roteiro oficial do jogo, né, do esporte. Então, eu me coloco à disposição, eu sei que a agenda do Alexandre também é bem complicada, mas por eu estar perto aqui, vocês vão atrás de uma data aí, local, vamos combinar, a gente faz aí um mini cursinho, mas pelo menos para fazer um básico do básico e ficar à disposição, sem compromisso, para trocar uma ideia, bater papo, fazer perguntas. Eu também, eu sou diretor da GS Performance, aqui no Rio Grande do Sul, que é uma empresa de preparação eletrônica de remap. O Chuck também é meu parceiro, agora está trabalhando comigo. Então, ele também quer botar mais gente, ele está pilhado nisso, estava fazendo outros negócios juntos. Ele também me cobrou isso, então vai ter uma turma dele também. Eu quero isso aí, eu quero que o pessoal dos metropolitanos eles se interessem pelo rally, entendeu? Porque é uma trilha. Só trilha não, isso aqui é um negócio que o cara vai competir, o cara vai ter aquela adrenalina de competir, né? E o pessoal, como o pessoal era, a maioria do pessoal, nós tínhamos 7 pessoas do Metropolitanos ali. Assim, se eu, o Daniel e o Ronésio, que já tínhamos participado mais vezes, o resto do pessoal, a maioria não tinha, então o pessoal se assustou. E a gente está tentando botar na cabeça deles que não é por aí. O negócio é o seguinte, as pessoas têm que participar e têm que ver que é legal, né? Então, eu acho que essa é a tua ideia aí, Thiago, de a gente, de repente, pegar e fazer uma reunião com a galera. Toda segunda, quarta-feira do mês a gente tem um churrasco na Chip aqui em Canoas, que a gente reúne a galera, a gente reúne o pessoal. E o pessoal, eu quero, a minha ideia é que mais gente do Metropolitano se interessem pelo rally, até para nós, em vez de fazer um grid de 30, fazer um grid de 40, 50, não sei se tem uma quantidade mínima, né? O pessoal vá para curtir. Então, essa a minha ideia, é que as pessoas, os novatos, tomaram medo, não é assim, a gente achou que era mas não é barbada. Se tu tiver no tempo, não tem loucura. Vamos lá, né? Vamos por partes. Primeiro lugar, é uma competição. Claro. O que eu penso hoje? Eu já fiz muita trilha, fiz muito passeio. Às vezes sinto falta do passeio com os amigos, para tomar um trago, um churrasco no meio do mato. Qual é a minha defesa do rally? Eu sou um cara muito competitivo. Não sou referência para falar sobre isso. Só que assim, quando vocês começarem a ver que a coisa funciona, a quantidade de paisagem que a gente já viu, tu andar 4, 5 horas, o ambiente que tu larga é bacana, a chegada é bacana. Isso aí. Vocês tiveram ainda, entre aspas, a infelicidade de a gente pegar o DC Navegantes, que está ainda meio todo atrapalhado por causa das enchentes. Mas, a gente fez provas fantásticas. Aí o Aparados Off-Road é uma faculdade de rally, porque daí é 3 dias aí. O que tu erra num dia, no outro já recupera, e perrengue, e a equipe de mecânico trabalhando de noite. Para nós é um mini rally dos sertões, assim, financeiramente, dentro do que a gente pode oferecer. Então, é legal, tem bastante coisa bacana, sabe? Eu vejo que às vezes o pessoal bota a mulher, bota o filho para navegar, pega isso aqui e vai me cantando. Não leva muito a sério tamanho desafio que é. Então, por isso que esse tipo de workshop que a gente está disposto a fazer aí vai botar na cabeça da galera de que maneira é o melhor caminho. Por isso que eu perguntei, é muito importante para saber, eles acharam muito rápida, uma coisa que nos preocupa.
Não, o pessoal achou muito difícil a interpretação da planilha. Isso aí. Ou achou muito difícil porque não se prepararam para pegar a planilha no tempo certo. Então, nesse workshop, a gente consegue fazer tudo isso aí. Consegue dar mais detalhes. Eu acho que o Alexandre vai reforçar mais, acho que ele tem que reforçar mais para os novatos. Eu sei que ele faz isso, estou falando aqui, mas é um reforço estratégico, que eles têm que chegar 2h30 antes, sabe? Isso é uma coisa complicada. Lá na Mitsubishi, quem estava essa semana, hoje eles têm equipes de pessoas só para, tanto na sexta-feira quanto no sábado de manhã, ensinar o aplicativo. Porque lá tem bastante gente que está indo só porque, como é um rally no país inteiro, são regiões diferentes, o pessoal está com o aplicativo, mas sabe muito pouco. Então, tem pessoas que estão à disposição para ajudar. Só que o teu tempo de largada não vai mudar. A diferença é que, como lá tem o grid grande, muitas vezes o novato vai largar o quê? 1h30 depois de todo mundo. Então, tem 2, 3 horas para esse bate-papo, que aqui a gente não vai ter. Então, o nosso workshop ajuda aí, nossa confraria ajuda, e a gente está à disposição aí para ensinar e dar dica. Se o cara montar a equipe, se interessar... Outra coisa importante que eu vou reforçar do meu comentário anterior, lá. O piloto, mesmo sendo experiente, trilheiro, o cara gosta de acelerar. Hoje, para ganhar uma prova, para andar bem, o piloto tem que ajudar o navegador. Ele tem que ter uma noçãozinha básica de navegação, do direito e direito, do ganchinho, da voltinha, da bolinha, do bolinho, que nem o Alexandre falou ali. Porque se o piloto quiser só aquela coisa acelerar, ele não vai ajudar o navegador. Ele vai atrapalhar. Então, por isso que é importante equipe. De que maneira tu vai falar, de que maneira tu vai ouvir. O desenho esquisito, aqui lá, para um pouquinho antes, mostra na planilha, eu mostro o tab, ó, lá o desenho esquisito. Olha, deixa 2 para a direita e entra uma para a esquerda. Então, como eu te falei, vai eliminando, vai fazendo, vai funcionar. Então, vocês nos cobrem aí. Esse mês é bom, esse mês é um mês que tem menos rally para nós. Então, daqui umas 2 semanas aí é bem legal nós marcar alguma coisa, tá? Eu estou à disposição. Vamos fazer uma situação, vamos juntar o pessoal do Partiu Tui e o pessoal do Metropolitanos aqui, de repente, na Chip. No Renan, isso aí? Eu conheço ele. Aí numa terça-feira, que daí não tem música ao vivo, que na quarta e na quinta tem música ao vivo. Daí vai atrapalhar o workshop, entendeu? Vocês que mandam. Bota a data aí e o Alexandre se viramos aí para estar juntos. Já vou acertar essa quarta-feira já com o Renan, para ele marcar daqui a umas 2 semanas. Porra, tu tá tomando vinho, vou ter que abrir uma garrafa de vinho, cacete. Eu tava em Goiânia, não era muito calor, era só Heineken, aqui chegou no frio, agora tomar um vinhozinho aí. Não, tá ótimo para tomar um vinho. Não, nem me fala em cerveja, que chega a me dar louco. Cerveja agora não é só se esquentar, é só vinho. E aí é o seguinte, vamos marcar uma terça-feira para juntar o pessoal do Metropolitanos e do Partiu Tuia, que assim tem bastante gente, com certeza a gente vai fazer um grid mais bonito ainda. Qual é a data do calendário, sem ser amanhã, a outra, mais ou menos? Dá uma olhada que tem calendário perto aí. Cara, não existe mais calendário, né? Cacete. Você está com o celular, não vai mexer aqui? Alexandre que é high-tech. Se eu mexer no celular, não volto mais. Amanhã é 8, né? Então é 15. Isso aí, Alexandre? Mas eu tô na Argentina. Eu só volto depois do dia 21. 22, então? 22 é o quê? Terça também, né? Terça. Pode ser, Alexandre? Terça 22? Vamos tentar trabalhar essa data aí, Guzado. Vamos, eu já vou armar essa semana com o pessoal do grupo, entendeu? O Daniel também é do grupo, o Ronés também é do grupo aí. E quarta-feira a gente vai ter nosso churrasco mensal. Eu já vou armar para quem for, para a gente poder marcar esse workshop aí para o dia 20. Terça 22, então. 22. Porque daí é o seguinte, eu acho que vai ficar bem legal, tio. O pessoal vai gostar. Mas eu vou voltar àquela história que eu falei do novato, entendeu? Tem que ser difícil. Mas o cara que vai numa etapa muito difícil, ele arrepia. Está entendida essa parte, viu, João? Está entendida, por exemplo, a prova de Erechim, ela vai ser uma prova em linha muito bonita. Ela foi desenhada ainda o ano passado, foi a etapa do cross-country do brasileiro. Tem bastante travessia de rio, a gente vai lá na beira do Rio Uruguai, lá em Marcelino Ramos, é um trecho longo, bonito e diferente. Então, a gente não vai ter, assim, a questão de lacinhos escondidos e tal, mas é uma prova técnica igual. Tem que ter muita atenção, porque tem ruas escondidas, então aquela coisa de mudança de direção, onde o navegador tem que estar atento.
Até para demonstrar aqui na... Eu creio que meu navegador não está online, gente. Meu navegador não está online. Depois eu acho que eu consigo carregar essa reunião no YouTube. Vocês estão vendo aí o PC62? Esse aqui é um TASO, ó. Vem na referência 2.3, dobra à direita, não tem a 2.4. Não sei. Daí a 2.5 tu dobra à esquerda, se fosse reto tem essa rua aqui à direita, ó. E no meio aqui tem um PC62. O que muita gente fez? Ou dobrou a direita e foi embora, esqueceu de dobrar a esquerda, ou passou reto aqui, ó. Daí não pega o PC62. Isso é dentro do reflorestamento. Isso é o tal do TASO. Sai da principal e depois volta para a principal. O tipo da coisa que dá para ver antes na planilha, que é, vamos dizer assim, são referências curtas, o que realmente demanda mais atenção do pessoal. O pessoal que não tem experiência apanha realmente. Mas essa questão para novato no resto do campeonato, eu vou tentar mudar. E se tiver, eu acho que é importante ter para aprendizado. A gente pega e reúne a galera da novato, faz uma reuniãozinha e explica, pessoal, vocês vão ter aqui na frente uma coisa diferente. Prestem atenção. É como se eu pegasse o pessoal pela mão e explicasse, sabe? Eu gostaria muito de ter feito isso em Porto Alegre, mas foi muito corrido e não tive tempo de fazer. Eu gostaria realmente de ter explicado algumas coisas a mais ali para o pessoal. Mas outra coisa que eu quero fazer é, durante a semana, fazer uma chamada assim com o pessoal e passar ideias, explicações. Acho que também já vai ajudar na... Fazer um briefing online, né? Muito bom. Exato. Sensacional. A nossa reunião era de 1 hora, ela está no fim. Eu não sei se o pessoal tem dúvidas, perguntas, sugestões, pode ficar bem à vontade. Uma coisa que eu só acho que vale a pena, viu, João? Eu acho que uma ideia, eu estava aqui pensando, da gente organizar aquela prova de Gravataí que nós fizemos o ano retrasado, né, Alexandre? Aquela prova ela é muito interessante porque saindo do shopping ali, fazendo toda aquela parte é uma parte livre, liberada, entendeu? Então, para quem está querendo aprender a navegar, é um trecho bastante interessante, que o nível de dificuldade é pequeno, né? E vai fazendo com que as pessoas aprendam a navegar. Então, a gente pode, eventualmente, João, pegar aquela planilha e organizar um passeio navegado a partir dali, entendeu? Podemos fazer esse mês aí. Alexandre? Sim, a planilha eu tenho ela disponível. Não, Giovanni Melo. Mas eu acho, Alexandre, porque ela envolve 2 fazendas particulares. O roteiro da Novato era diferente, Thiago. Tá, mas assim, ó. Esse roteiro ali, inclusive, nós fizemos uma segunda vez, lembra, João? Nós pegamos e refizemos o primeiro trecho da planilha, né? Justamente para dar uma ensaiada. Tá, mas eu vou botar outra pulguinha para vocês aí, tá? O Alexandre fez um rally treino, não lembro quem participou do grupo, se alguém participou, que foi no litoral, em fevereiro, né, Alexandre? Pô, cara, foi muito legal, foi quase 5 horas de prova, a gente largou em Cidreira, a gente andou bastante, foi bem interessante, ali tem bastante coisa para andar, estradinha, estradão, areia, média baixa, média alta, e ali ficou bem completa, assim, uma prova bem legal, que o Alexandre está falando que vai ser Erechim. Essa planilha, para quem não andou, é perto, Cidreira para nós aqui é perto. Sim. Pode pedir para o Alexandre, que com certeza ele vai disponibilizar. Eu acho que esse é um baita treino, assim, porque eu acho melhor que Gravataí. É mais bacana do que Gravataí, era muito estradão e muita... Não, e Gravataí vocês vão pegar, dependendo do dia, fluxo de carro, né? Essa do litoral aí ficou fantástico. Foi 4 horas e pouco, foi bastante, né? Eu tinha participado um fim de semana, fez trilha e não consegui, enfim, participar. Largou de Cidreira e chegou praticamente na entrada de Pinhal ali, então é acessível, ela ficou comprida e ficou bem legal de andar, sabe? Eu que sou meio crítico, assim, ela ficou bem bacana. E bastante gente do Partiu Tuia, né, vai com certeza estar lá, né? Porque a gente, de repente... Essa parte de abrir a planilha, porque isso foi feito no aplicativo Kraken. Quem já tem uma certa experiência nos outros aplicativos vai tirar de letra, porque ele é muito intuitivo também, ele é muito legal de manusear. E aí a gente abre a planilha para o pessoal poder navegar nela e sem problema. Acho muito legal essa iniciativa aí.
Alexandre, aproveitando agora que você falou, tá? Na tua opinião, qual é o melhor aplicativo para esse trabalho? Porque ali tinha o T15, tinha o Crack, tinha o outro, aquele da... Qual tu recomenda para a gente aprender a usar? O pessoal que está usando o GPS do aparelho, do celular, que é o caso da grande maioria dos novatos, poderia utilizar o Kraken Rally. Ele está com um visual legal, pode ser usado em Android. E eu vejo que muita gente tem só um iPhone e tal, e aí o outro parceiro tem um Android. Então tu consegue parear os aparelhos Android e iPhone pelo Kraken. Então isso democratiza um pouco mais o Rally. E o Kraken parece que vai ser mais simplificado, né, Alexandre? Ele é mais resumido assim do que realmente tu vai usar. Pode ser até que os outros aplicativos tenham mais funções, mas o Kraken ele é bem objetivo, assim. Isso mesmo. Bem fiel. Simples e objetivo. Vou baixar, vou experimentar ele para fazer o... Aí eu já vou pegar essa planilha que a gente fez e baixo ali para a gente brincar com ele. No caso, o Kraken hoje, tu tem que pedir para o organizador te incluir, tem que fazer um cadastro, coisa simples, é só login e e-mail, só que eu tenho que colocar o teu nome dentro da prova para você poder fazer, diferente da Totem. Sim, justamente para ninguém ficar copiando... Não ficar... Por isso que eu não consegui baixar da prova, então. Mas aí vocês podem me falar assim, ó, dia tal, nós vamos para lá, e aí eu libero para vocês, não tem problema nenhum. Mas só para você saber também, tá? Falando um pouco do Kraken aí, eu sei da dedicação do Alexandre e do empenho dele ao longo do tempo, o quanto a gente luta pelo Rally, pelo profissionalismo do Rally, por uma série de coisas, baixar custo. Porto Alegre, vocês viram que a gente conseguiu um custo de inscrição aí muito baixo. Então, a Kraken é uma empresa, além de ser de uma galera que é conhecida nossa aqui do Brasil, eles estão fazendo um trabalho muito grande para o próprio aplicativo já fazer a apuração, que realmente faz. Eles estão tentando se consolidar aí em equipamentos, que outras marcas já não têm mais equipamentos, e tentar fazer um preço muito justo entre o produto, a apuração, o próprio celular virar um rastreador para fazer apuração. Então, se vir a funcionar tão bem quanto a gente imagina, enquanto eles querem, a curto prazo vai ser um produto bem interessante. Então, por isso que também a gente prioriza ajudá-los aí, porque os caras estão bem dedicados a uma evolução. Nesse rally treino que o Alexandre fez, foi muito rápido a apuração, o próprio aplicativo já apurou, o próprio celular virou o rastreador. Então, foi bem interessante. Assim, então, tem coisas aí que a curto prazo pode ser bem interessante para o rally. Reduz o custo de GPS, essas coisas todas, né? Bastante. Maravilhoso, sensacional. Semana passada surgiu, não polêmica, é vontade de aprender mesmo.